ilustrador Avelino Guedes não sabe dizer quantas horas por dia passa na prancheta de desenho. Ele guarda esse hábito há 55 anos, quando começou sua carreira com os primeiros trabalhos. Na época, retratos, que lhe renderam o primeiro dinheirinho como artista. Descobriu então que poderia ganhar a vida com o que mais gosta de fazer. Dar a vida a ideias que se transformam em personagens, objetos e o que mais a imaginação permitir colocar no papel em forma de desenhos. Habilidade, inclusive, que ultrapassou o universo das imagens e levou Guedes a se aventurar no ato de escrever a história O Sanduíche da Maricota, republicada em livro pela editora Moderna em 2017. O material é um dos xodós do ilustrador, que segue com sua produção artística a todo vapor. Guedes nasceu na cidade de São Paulo em 1948. Sua mãe sempre dizia que quando o hoje ilustrador ainda tinha 3 anos de idade, uma de suas brincadeiras preferidas era fazer rabiscos. Sempre fui muito ligado com o desenho e, naturalmente, a coisa foi se encorpando. Comecei a fazer muitos cursos nessa área quando era adolescente. Estudei na antiga Escola Pan-Americana de Artes, que explodiu na ocasião pela pertinência do seu trabalho. Criou bastante fama no país. Fiz esses cursos, dos quais não gostei nem um pouco, inclusive, mas os fiz, revelou o ilustrador. Seu primeiro contato com livros, ainda na infância, se deu por meio de uma coleção famosa chamada Tesouro da Juventude. Guedes lembra em detalhes que eram 18 volumes com diversos tipos de textos. Uma parte do conteúdo continha contos infantis ilustrados. Começou aí o meu interesse, não só pela leitura, mas pela ilustração. Aquelas gravuras enchiam os meus olhos. Foi aí que tudo começou. Pois eu era uma criança muito introvertida, não jogava futebol, era muito recolhido. Então eu resolvi partir para esse tipo de atividade, muito mais voltada para dentro, para o espírito. Contou. O que o menino Avelino Guedes não tinha no seu convívio era uma referência de alguém que gostasse daquilo que ele mais queria fazer, que era desenhar. Não tinha ninguém por perto que fosse das artes. Meu pai era da área de contabilidade, minha mãe dona de casa. Fora da família, celular, também não tinha nenhum. Pensando agora, eu acho que eu tinha ideias demais na cabeça. Era uma coisa minha. Talvez pelo fato de ser introspectivo, fui desenvolvendo mais a capacidade de observar o mundo e de raciocinar. Avaliou. Já na adolescência, Guedes lembra que teve uma fase em que passou a ler bastante, principalmente gibis e outros materiais ilustrados. Até que um dia ele resolveu que ia deixar a casa dos pais para morar sozinho. Na casa nova, Guedes deu asas à imaginação e começou a desenhar, desenhar e desenhar. Passei a perceber que gostava mesmo da coisa. Eram desenhos ainda bem sofríveis, ainda não tinha nenhuma capacidade técnica. Mas como diziam os adultos na época, eu tinha jeito. Fui levando isso, até que chegou uma época em que meus pais começaram a ficar preocupados, porque eu passava literalmente dias inteiros desenhando. Recorda o ilustrador. O tempo foi passando e Avelino se aperfeiçoou até que chegou o momento em que houve uma virada de chave. Afinal, ele percebeu que era sim capaz de trabalhar profissionalmente como ilustrador. Quando começou a ganhar a vida assim, o pai revelou. Nunca imaginei que isso fosse te levar a algum lugar, meu filho. Essa história de ficar rabiscando o dia inteiro. Ao que Avelino respondeu. Pois é, nem eu sabia. E Avelino revela que não foi força de expressão. Ele não sabia mesmo. Se hoje a profissão de ilustrador já não é tão conhecida, na época essa carreira era ainda mais distante. O máximo que se conhecia de ilustração era o gibi do Pato Donald, confidenciou. Um dos grandes momentos que consolidaram a carreira de Avelino ocorreu nos anos de 1960, quando ele foi trabalhar na editora Abril, fundada no Brasil por Victor Civita. A editora consagrou o formato revista no país, além das famosas coletâneas de livros ou fascículos que inundavam as bancas de jornais brasileiras até os anos 2000. Guedes, nos anos 1960 e 1970, principalmente participou do início deste processo de expansão. Foi mesmo uma revolução, porque até então as revistas eram ou de fotonovela ou muito pobres. Então a Abril veio e mudou todo esse panorama. Lembrou. Guedes passou a fazer diversos tipos de desenho na Abril.
que publicava de tudo um pouco, de variedades a matérias sobre esporte, automóveis e uma infinidade de assuntos. Foi legal porque eu pratiquei na área não só da ilustração em si. Em um período eu trabalhava na revista Cláudia, fazia um caderno especial chamado Viva Melhor. Esse caderno era só meu. Eu era responsável por fazer a paginação, ilustração e fotos, caso houvesse. Comecei na Cláudia a ampliar esse meu leque, o que foi ótimo. Mas o que eu queria mesmo era ilustrar. Compartilhou. Foi então que o ilustrador resolveu dar mais um passo decisivo na carreira e foi bater a porta de editoras de livros. Nessa época, entre os anos 1970 e 1980, as editoras começaram a lidar mais com livros ilustrados, livros infantis e juvenis. Foram criados selos infantis que contribuíram bastante para a expansão do mercado da ilustração. Comecei na editora Scipione, na qual, no início, eu fazia a diagramação e era responsável por uma das revistas. Até que uma das editoras falou: por que não tenta ilustrar uma história infantil? Olha, tenho que confessar que eu detestava aquela editora, era uma chata de galocha, mas foi ela que me deu o empurrão inicial. Admitiu. E com o empurrão, Guedes começou a gostar da ideia de ilustrar livros infantis e até mesmo pegou algumas dicas de outras editoras, com a famosa editora de quem não era um grande fã. Eu fui atrás e as coisas foram acontecendo. Gostaram do meu trabalho? Tenho muito orgulho dessa minha caminhada. Eu posso dizer que eu sou um felizardo porque faço exatamente o que eu mais gosto de fazer. Às vezes, quase não é um trabalho. Comemoro o artista. Ah, acha que acabou a participação da editora que gosta de desafiar Guedes a sair da zona de conforto? Nada. O sanduíche da Maricota mesmo saiu, de certa forma, por causa de comentários dessa mesma chata de galocha. Eu comecei a escrever algumas histórias infantis a partir da ilustração, mas sem texto, só imagens. Mas essa editora, que era uma chata, virou pra mim e disse: por que você não faz um livro da sua autoria? Eu até pensei, eu vou fazer um livro? No fim das contas, escrevi e ela mesma acabou gostando do livro e publicou. Olha só, né? Contou. O sanduíche da Maricota nasceu de uma forma tão natural quanto o papel da ilustração na vida de Guedes. Ele lembra que estava travado e não conseguia finalizar as imagens de um livro escrito por outro autor. Então, meio irritado com aquele impasse, sentou e escreveu a história num fôlego só. Esse livro nasceu quase que de um susto. Eu não tinha nenhuma ideia em vista de fazer história com a galinha, nada disso. Mas, não sei, acho que é o que chamam de inspiração. Palpitou. O livro teve uma grande aceitação e segue até hoje fazendo sucesso entre o público infantil. A edição da obra foi lançada em 1991, outra em 2002 e a última em 2017. No total, já foram quase 50 reimpressões. Mas foi totalmente inusitado. O processo de elaboração de um livro não costuma ser assim. Normalmente você trabalha, leva para o editor para saber o que ele achou, faz mudança e tudo mais. Tem todo um processo de construção mesmo, com palpites de editores de livros. Mas a Maricota foi sem pretensão. Sentei para me ocupar mesmo e surgiu, revelou. Guedes não escreveu mais histórias, mas segue fazendo ilustrações de vários livros infantis. Seu modo de trabalhar começa com a leitura do texto e a partir disso é que surgem os insights do que destacar da história. A ilustração, de certa maneira, é um facilitador para o leitor jovem. Geralmente, leitores mais iniciantes não gostam de livros crus, sem nenhum chamativo. Então, a ilustração é uma espécie de isca para enriquecer o livro visualmente, ficar mais interessante para um público mais jovem. Para mim, isso é fantástico. Ilustrar é uma coisa muito gratificante para mim. O artista conta que um aspecto curioso no ato de ilustrar livros é que nem sempre as ilustrações precisam corresponder literalmente ao que o texto diz. É um processo meio esquisito de tentar explicar, tá? Mas funciona assim comigo e funciona com outros ilustradores. O que vem na sua cabeça quando começa a ler o livro não tem literalmente a ver com o texto dele. Tem a ver com coisas que você capta desse texto e você ilustra, você torna mais palpável. Ler é abstrato, principalmente quando se está lidando com material para crianças. A criança não lê diretamente,
está sendo educada para gostar da leitura, avaliou. E assim, o artista que dedica sua vida a dar vida a livros infantis segue povoando o imaginário dos futuros leitores. Além disso, deixa uma lição de inspiração para que novos apaixonados pela arte e pela literatura surjam no Brasil. Eu acho que, de uma maneira geral, os nossos caminhos vão sendo descobertos com a passagem do tempo. É importante que prestemos atenção nas coisas que gostamos. Além de os pais não ficarem martelando na cabeça dos filhos para fazerem isso ou aquilo, né? Claro. O que eu posso dizer para quem está descobrindo possíveis caminhos é que desfrutar da arte é uma coisa muito importante. Somente com ela enxergamos o mundo em toda a sua complexidade. Recomendo.